Prosseguindo então na análise da coisa julgada coletiva, o artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor trata de uma maneira desnecessariamente complicada desse regime de coisa julgada. Note que o artigo 103 diz que no caso de direitos difusos, a coisa julgada será erga omnes. Na sequência, diz que no caso de direitos coletivos, a coisa julgada será ultra partes, porém limitadamente ao grupo, categoria ou classe representada em juízo. E por fim, no caso de direitos individuais homogêneos, a coisa julgada seria novamente erga omnes. O que significa ser coisa julgada erga omnes ou ser coisa julgada ultra partes? A rigor, coisa julgada erga omnes é aquela que se forma contra todos. É mais ou menos o que existe na ação direta de inconstitucionalidade. Quando o Supremo Tribunal Federal declara a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade de uma norma, essa decisão tem eficácia erga omnes, já que todo mundo em território nacional é obrigado a cumprir a legislação. Isso significa então que quando o Supremo declara a inconstitucionalidade, aquela norma sai definitivamente, pelo menos via de regra, sai definitivamente do ordenamento jurídico. Então ninguém mais vai ser obrigado a cumprir aquela regra. Ninguém mais vai ser obrigado a cumprir aquela norma declarada inconstitucional. Ao contrário, quando ele declara constitucionalidade, todo mundo continua obrigado a cumprir aquela determinada norma. Isso, a rigor, é eficácia erga omnes. Quando o Código de Defesa do Consumidor diz que a coisa julgada coletiva será erga omnes no caso de direitos difusos, o que ela está dizendo, basicamente, é que, como eu não consigo individualizar os titulares desse direito difuso, então todo mundo vai ser abrangido pelos efeitos da coisa julgada coletiva. O que essa ideia quer dizer? Perceba, quem é a parte no processo coletivo? Parte é sempre o grupo. Não interessa aqui se eu tenho os membros do grupo individualizáveis ou não individualizáveis. Não interessa se eu consigo saber quem são os indivíduos que integram o grupo ou não. A coisa julgada, ela abrange a parte. A parte é o grupo. Quem é o grupo? Eu não sei quem é. Como funciona a coisa julgada no processo individual? A coisa julgada vincula as partes. Como funciona a coisa julgada no processo coletivo? A coisa julgada vincula as partes. Veja que a lógica é rigorosamente a mesma. A única diferença é que no processo individual eu sei quem são as partes individualizadamente. No processo coletivo, para a defesa de direitos difusos, eu não consigo individualizar os membros do grupo. Mas isso não interessa para definir o regime de coisa julgada. A coisa julgada vai abranger as partes e ponto final. Então veja que o CDC tenta estabelecer alguns critérios, traz nomes, traz a eficácia subjetiva, mas a rigor, a eficácia subjetiva da coisa julgada coletiva não é diferente da eficácia subjetiva da coisa julgada individual. A coisa julgada vincula as partes e ponto final. Esse mesmo raciocínio vale para a coisa julgada em termos de direitos coletivos. Nos direitos coletivos, o CDC fala que a coisa julgada será ultra partes. Aqui o termo é evidentemente equivocado, porque logo na sequência, o mesmo artigo, o mesmo inciso diz, porém, limitadamente ao grupo, categoria ou classe. Veja, a parte é o grupo. Quem ajuiza a demanda é o grupo, representado por um legitimado coletivo, mas a parte é o grupo, categoria ou classe. Se a coisa julgada é limitada ao grupo, categoria ou classe, ela não é ultra partes. Ela é uma coisa julgada igualzinha à coisa julgada individual. Então veja, no caso de direitos difusos, voltando um passo, no caso de direitos difusos, a coisa julgada vincula a parte. O grupo é um grupo formado por pessoas que eu não consigo identificar. No segundo caso, a coisa julgada também vincula a parte. Nesse caso, eu consigo identificar quem são os membros do grupo, mas a coisa julgada vincula exatamente o grupo, categoria ou classe de pessoas. Por último, essa mesma lógica vale também para a coisa julgada relativa a direitos individuais homogêneos. O Código de Defesa do Consumidor utiliza aqui novamente o termo erga omnes, já que é muito difícil eu conseguir saber por onde estão os titulares do direito individual homogêneo, embora seja possível identificá-los eventualmente.
Aqui, embora o CDC utilize novamente o termo erga omnes, embora ele diga novamente que a coisa julgada tem efeitos contra todos, que ela se opõe contra todos, de novo, a coisa julgada aqui, ela incide sobre a parte. A parte é o grupo, e o grupo é formado por indivíduos que tiveram uma violação homogênea aos seus direitos. Então, a rigor, os efeitos subjetivos da coisa julgada são rigorosamente os mesmos efeitos subjetivos da coisa julgada individual. Não há aqui qualquer complicação. Basta você perceber que parte no processo coletivo é o grupo. Assim você consegue entender por que a coisa julgada vincula o grupo. E esses termos que o Código de Defesa do Consumidor usa acabam sendo desnecessários, uma vez que você entende a lógica. O segundo passo é a gente entender o mecanismo pelo qual se dá a formação da coisa julgada, ou, melhor, se dá a extensão dos efeitos da coisa julgada. A gente já vai criticar a redação do Código de Defesa do Consumidor. Acompanhe comigo na tela um esquema que eu elaborei para que você consiga enxergar todas as hipóteses simultaneamente. Em primeiro lugar, no caso de direitos meta-individuais, direitos difusos e coletivos, o Código de Defesa do Consumidor estabelece uma diferença em caso de procedência ou improcedência. Se a ação for julgada procedente, ela transita em julgado. Qual é a lógica disso? A razão aqui é que uma sentença de procedência vai beneficiar o grupo. Se vai beneficiar o grupo, então ela transita em julgado, a sentença então é revestida dessa qualidade de indiscutibilidade. Ninguém mais vai poder discutir, o réu, principalmente, não vai mais poder discutir aquilo que foi decidido no dispositivo da sentença. Por outro lado, em caso de direitos meta-individuais ainda, direitos difusos e coletivos, se a sentença for de improcedência, eu tenho que diferenciar duas situações. Se a sentença for de improcedência com prova, ou seja, se o juiz julgou a demanda improcedente porque ficou provado que o grupo estava errado, essa decisão transita em julgado também. Por outro lado, se essa improcedência se der em razão da falta de provas, ou seja, o juiz julgou improcedente a demanda coletiva porque o grupo não conseguiu produzir prova suficiente de que era titular do direito. Nesse caso, a sentença não transita em julgado e qualquer legitimado coletivo poderá propor uma nova ação se obtiver prova nova. Acompanhe aqui o raciocínio. A formação de coisa julgada ou não depende, nessa hipótese, ou, a rigor, a extensão dos efeitos da sentença, nessa hipótese de direitos meta-individuais, depende do evento da prova. Se houver a sentença de procedência, faz coisa julgada. Se houver sentença de improcedência, a formação de coisa julgada depende do evento da prova. Improcedência com prova, a decisão transita em julgado. Improcedência sem prova, ela não transita em julgado. Como essa decisão depende da eventualidade da prova, essa técnica de extensão da coisa julgada é chamada de coisa julgada secundum eventum probationis. Esse termo em latim significa simplesmente que a formação ou não de coisa julgada, ou a rigor, a extensão ou não dos efeitos da sentença, vai depender do evento da prova. Coisa julgada secundum eventum probationis. Já no caso de direitos individuais homogêneos, a lógica é outra. A regra aqui é diferente. Neste caso, o artigo 103 do CDC diz que, se a sentença for de procedência, ela transita em julgado. Por outro lado, se a sentença for de improcedência, a ação não transita em julgado. Simplesmente, veja que aqui não se cogita de haver ou não haver prova. Não se cogita de improcedência com suficiência de prova ou com insuficiência de provas. A formação da coisa julgada, ou, tecnicamente, a extensão dos efeitos da sentença, neste ponto, não depende da eventualidade da prova.
Neste ponto, ela depende da eventualidade do resultado da lide. Por isso, neste ponto, a coisa julgada é chamada de coisa julgada secundum eventum litis. Qual é a lógica por trás dessa ideia? O fundamento desse regime diferenciado para direitos meta-individuais e para direitos individuais homogêneos é aquele que parte da seguinte premissa. Se o indivíduo teve os seus direitos individuais representados num processo por um legitimado coletivo, então, e o legitimado coletivo perdeu a demanda, então o indivíduo não pode ser prejudicado por isso. Então, se ele perdeu, não interessa o motivo pelo qual ele perdeu. Se o legitimado coletivo perdeu a demanda, o indivíduo sempre poderá ajuizar uma nova ação. Esse requisito, ou esse mecanismo, é aquilo que se chama de transporte in utilibus dos efeitos da sentença coletiva de procedência. Esse transporte in utilibus, esse transporte para beneficiar, está descrito, está regulado no artigo 103, parágrafo 3º do CDC. Acompanha comigo na tela o que diz essa norma. Os efeitos da coisa julgada, de que cuida o artigo 16, combinado com o artigo 13 da Lei de Ação Civil Pública, não prejudicarão as ações de indenização por danos pessoalmente sofridos, propostas individualmente ou na forma prevista neste Código. Mas, se o pedido for julgado procedente, beneficiarão as vítimas e os seus sucessores, que poderão proceder à liquidação e à execução nos termos dos artigos 96 a 99 do Código de Defesa do Consumidor. De acordo com essa regra, então, uma sentença coletiva de procedência poderia beneficiar os indivíduos. Por outro lado, uma sentença coletiva de improcedência não poderia prejudicar os indivíduos. A gente já viu no bloco anterior que uma sentença coletiva a respeito de direitos meta-individuais vai influenciar muito pouco numa ação individual, mas que uma decisão acerca de direitos individuais homogêneos pode beneficiar bastante indivíduos, né? Já que uma sentença coletiva para tutela de direitos individuais homogêneos pode ser aproveitada e os indivíduos partem direto para a liquidação e para a execução dos seus respectivos créditos. Isso é basicamente o que diz o 103, parágrafo 3º. Essa é a técnica de extensão in utilibus para beneficiar, né, os efeitos da coisa julgada coletiva ou os efeitos da sentença coletiva de procedência. O que a gente tem que perceber aqui, na verdade, é que essa ideia generalizada de que a sentença coletiva só pode beneficiar, ou a coisa julgada coletiva só pode beneficiar, mas nunca pode prejudicar, é uma simplificação do regime de coisa julgada do Código de Defesa do Consumidor. O que a gente viu é que, em alguns casos, há formação de coisa julgada, em outros casos, não há formação de coisa julgada. Então, para que fique muito claro, se a sentença coletiva sobre direitos meta-individuais for julgada procedente, transita em julgado. Se ela for julgada improcedente com prova, ela transita em julgado também. Ela só não transita em julgado se ela for julgada improcedente sem prova. Existe um problema aqui, um problema que parte da doutrina não percebe. Quando alguém afirma que a coisa julgada coletiva só pode beneficiar e nunca pode prejudicar, quem afirma isso não está percebendo que a sentença de improcedência com prova, ou seja, quando o juiz diz, grupo, você perdeu a ação, você está errado, o réu produziu prova suficiente que mostra que a sentença aqui tem que ser de improcedência. Quando o juiz dá uma sentença de improcedência com prova, nunca mais aquela demanda coletiva poderá ser ajuizada, porque ela transita em julgado, porque ela simplesmente vai ser revestida desse requisito, dessa qualidade de indiscutibilidade. O que isso significa? Significa, então, que a coisa julgada coletiva se forma tanto para beneficiar quanto para prejudicar. Ela é uma coisa julgada pró e contra. Ela só não vai ser formada se a improcedência for em razão da falta de provas. E note ainda, não adianta nada o Código de Defesa do Consumidor dizer que a coisa julgada coletiva não poderá prejudicar direitos individuais. Os indivíduos sempre poderão ajuizar suas próprias demandas. Tudo bem, isso é verdade. Mas pare para pensar um minuto. Indivíduo
pode ajuizar uma ação para tutela de direito difuso? Não pode, ele não tem legitimidade. Indivíduo pode ajuizar ação para tutela de direito coletivo? Não pode, ele não tem legitimidade para discutir isso no plano individual. Então, uma vez transitada em julgado a sentença de improcedência relativa a direitos meta-individuais, quando a sentença julga improcedente a demanda, comprova, essa ação nunca mais poderá ser ajuizada, nem por legitimados coletivos, nem por indivíduos, porque indivíduos não têm mesmo legitimidade para ajuizar essa demanda. Por outro lado, prosseguindo na análise, com relação aos direitos individuais homogêneos, o indivíduo pode sim ajuizar a sua própria demanda. É verdade, se a ação coletiva for julgada improcedente, o indivíduo continuará tendo a possibilidade de ajuizar a sua própria ação. Mas perceba aqui comigo, para que servem direitos individuais homogêneos? Para que serve a tutela coletiva desses direitos? Serve, em primeiro lugar, para harmonizar julgados, evitar decisões conflitantes. Serve, em segundo lugar, para evitar que o judiciário fique abarrotado de ações semelhantes. Mas serve, principalmente, para permitir que várias demandas individuais de pequena monta, demandas cujo valor econômico é irrisório, mas cujo lucro final decorrente da violação de um direito é significativo, serve para que essas demandas sejam levadas ao Poder Judiciário. É o famoso caso do fornecedor que comete pequenas violações contra os seus consumidores. Vende uma embalagem de determinado produto dizendo que tem 1 quilo, mas na verdade tem 900 gramas, 950, enfim, tem uma quantidade irrisória a menos. Para o consumidor, o dano é ínfimo, mas a vantagem do fornecedor no final de um ano, numa economia de escala, essa vantagem é significativa, ela é milionária. Nesse sentido, os direitos individuais homogêneos, a tutela coletiva desses direitos, serve para que esses danos de pequena monta individual não passem despercebidos pelo Poder Judiciário, para que eles não fiquem sem a adequada tutela. Você acha que se o indivíduo, ainda assim, puder ajuizar a sua demanda individual, ele vai ajuizar? Quer dizer, o representante coletivo ajuiza a demanda coletiva para a tutela de direitos individuais homogêneos. Perde a ação. De acordo com o CDC, a coisa julgada coletiva nunca pode prejudicar direitos individuais. Tudo bem, o indivíduo pode ajuizar sua demanda individual. Quer dizer, então, que ele vai ajuizar uma ação para discutir a falta de 50 gramas do produto na embalagem de 1 quilo? Ele não vai ajuizar essa demanda. Ele vai ajuizar uma demanda para questionar por que a lâmpada que deveria durar 1000 horas durou 900 horas. Ele não vai ajuizar essa demanda também. Então, a grande vantagem de se trabalhar coletivamente com direitos individuais acaba sendo perdida. Isso significa que essa ideia de que a coisa julgada coletiva só pode beneficiar, não pode prejudicar, é uma grande ideia equivocada. Ela é uma grande simplificação de um regime de coisa julgada que não funciona exatamente assim. E é uma ideia muito perigosa, porque é com base nessa ideia que parte da doutrina sustenta que o juiz não precisaria controlar a atuação concreta do legitimado coletivo. Quer dizer, o legitimado coletivo pode ser desidioso, pode perder prazo, pode deixar de produzir prova, ele pode fazer o que ele quiser, pode desistir da ação, enfim, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode ser um péssimo representante coletivo, que o juiz não poderia fazer nada, porque afinal de contas, a coisa julgada coletiva só pode beneficiar, ela não pode prejudicar. Veja como essa ideia equivocada pode levar a uma conduta perigosa. É errado pensar que a coisa julgada coletiva só pode beneficiar, não pode prejudicar. Ela pode sim prejudicar, e prejudica principalmente aqueles direitos mais importantes, aqueles direitos que não têm um conteúdo patrimonial, como são os direitos difusos e os coletivos. E mais do que isso, deixa sem a adequada tutela os direitos individuais homogêneos. Deixa sem a possibilidade de proteção coletiva desses direitos individuais de pequena monta. A primeira pessoa que percebeu esse descompasso, essa desatenção generalizada da doutrina foi Antônio Gide. De modo que eu trouxe aqui um trecho de uma obra dele para que a gente possa ver exatamente em que medida se faz essa crítica a esse erro generalizado. Acompanhe comigo na tela. De acordo com a citação,
Diz Antônio Gide, então, que os direitos transindividuais, ou seja, difusos e coletivos, e a tutela coletiva dos direitos individuais homogêneos estarão definitivamente precluídos em caso de improcedência. E a mesma demanda coletiva em tutela do mesmo direito não poderá ser reproposta. Quer dizer, a coisa julgada se forma pró e contra. Ela se forma tanto para beneficiar quanto para prejudicar, independentemente do resultado da demanda, para atingir os direitos transindividuais e a proteção coletiva dos direitos individuais homogêneos. De acordo com essa crítica, então, essa desatenção generalizada da doutrina coloca a gente numa situação muito perigosa, porque nós nos sentimos muito confortáveis em não dar a devida atenção à tutela coletiva, partindo dessa ideia equivocada de que o processo coletivo nunca vai prejudicar algum direito, quando na verdade ele pode sim prejudicar e prejudica de maneira bastante intensa. Prosseguindo então na análise da coisa julgada coletiva, outro ponto bastante importante que a gente tem que analisar é esse termo, coisa julgada secundum eventum litis ou secundum eventum probationis. Perceba o seguinte, o que é secundum eventum litis ou secundum eventum probationem não é a formação da coisa julgada em si. Porque como a gente acabou de ver, a coisa julgada se forma tanto num caso quanto no outro. A coisa julgada se forma pró e contra. O que é secundum eventum litis ou secundum eventum probationis é, na verdade, a extensão da eficácia da sentença coletiva aos indivíduos. Não é que a coisa julgada se forma em determinado caso, mas não se forma em outro caso. Na verdade, a coisa julgada se forma em ambos os casos. Só não haverá formação de coisa julgada em caso de sentença em procedência por falta de provas, nos meta-individuais, ou no caso de sentença de improcedência, nos casos dos individuais homogêneos. Mas a extensão da eficácia da sentença aos indivíduos é que vai depender do evento da prova ou do evento da própria lide. Outro ponto ainda que a gente tem que discutir é exatamente o que é prova nova. Já que a ação coletiva poderá ser reproposta, a ação coletiva para tutela de direitos meta-individuais poderá ser reproposta em caso de julgamento por insuficiência de provas, exatamente o que é prova nova. Uma dúvida que se coloca aqui é a seguinte, o juiz precisaria dizer na sentença que está julgando improcedente o pedido por falta de prova? Ou, se aparecer uma prova nova daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 1 milhão de anos, vai poder haver o ajuizamento de uma nova ação? A doutrina aqui se inclina a defender a seguinte ideia. O juiz não é obrigado a dizer que está julgando aquela demanda improcedente por falta de provas. Isso por um motivo bastante simples. Pode ser que o juiz julgue improcedente a demanda coletiva, achando que está diante de todas as provas possíveis, achando que está diante de todos os elementos de convicção existentes. E pode ser, inclusive, que o juiz esteja mesmo diante de todos os elementos de convicção existentes naquele momento histórico. Mas, no ano seguinte, ou 2 anos depois, ou 3 anos depois, enfim, pode ser que uma nova prova surja. Pode ser que um novo conhecimento científico seja desenvolvido. E aí, o juiz de 3 anos atrás vai poder olhar para o passado e perceber que naquela época ele não estava diante de todos os elementos de convicção que ele poderia ter. Ele não estava diante de todo o conhecimento, de toda a prova hoje existente. Imagine a seguinte situação, imagine uma ação civil pública que vise a proibir a distribuição de um determinado medicamento porque ele causa má formação fetal. Imagine que ajuizada a ação civil pública é produzida prova robusta e não se chega a uma conclusão acerca da relação entre o uso do medicamento e a má formação fetal. As estatísticas não são conclusivas. O que o juiz vai falar? Ele vai dizer, olha, julgo improcedente a demanda porque o autor coletivo não provou que o remédio causa má formação fetal.
Ou o juiz pode falar, julgo improcedente a demanda porque o fabricante, o laboratório, conseguiu provar de forma cabal que o remédio é seguro. Sendo que 1 ano depois, ou 2 anos depois, uma nova descoberta científica, um novo conhecimento científico demonstra que aquele remédio não era seguro. Na verdade, o conhecimento que existia no passado não era suficiente para demonstrar a segurança ou não de utilização daquele medicamento. Nesse caso, com o avanço científico, eu posso estar daqui a 2 ou 3 ou 4 anos diante de uma prova nova. Por isso, a doutrina defende, hoje majoritariamente, que o juiz não precisa afirmar na sentença que está julgando improcedente o pedido por insuficiência de provas. O juiz pode achar que está julgando a sentença com prova suficiente, mas no futuro, uma nova prova, um novo elemento de convicção pode permitir a repropositura da mesma ação coletiva. Então, 2 pontos aqui. Primeiro, o juiz não é obrigado a dizer que está julgando improcedente a demanda por falta de prova. E, em segundo lugar, o que exatamente é prova nova? Prova nova é aquela que não foi utilizada no processo. Ela não precisa necessariamente ser uma prova produzida após o trânsito em julgado. Ela não precisa ser uma prova obtida após a decisão. Ela poderia existir desde antes, mas se ela não foi utilizada no processo, ela vai ser considerada prova nova e vai permitir a repropositura dessa mesma ação coletiva. Um último ponto ainda, com relação à coisa julgada, diz respeito ao prazo para o ajuizamento dessa nova ação coletiva. Se pode ser reproposta uma ação coletiva com base em prova nova, em quanto tempo ela pode ser proposta? 1 ano, 2 anos, 5, 1 milhão de anos? Aqui a jurisprudência e a doutrina convergem para um único entendimento. É criticável, mas é um entendimento hoje pacífico. Essa nova ação deve ser ajuizada num prazo de 5 anos. Por que esse prazo de 5 anos? Porque a Lei de Ação Popular estabelece um prazo de 5 anos para o ajuizamento da ação popular. Logo, esse prazo é estendido para o ajuizamento da ação civil pública, de qualquer ação coletiva e também para a repropositura de uma ação coletiva com base em prova nova. Com relação à coisa julgada, esses são os pontos mais importantes, os pontos mais problemáticos, mais críticos. Espero que você tenha compreendido essa falácia da coisa julgada sempre benéfica e desejo a você, então, um bom aprofundamento dessas questões.